Aí, quem tá aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Opa, quem que tá aí? Quem que tá aí? Ah, deu o Felipe, deu o alô. Aí, bem, Felipe, tranquilo? Deixa eu ver o bate-papo aqui, como é que tá o esquema. O Eric também. João Pedro, bom dia. Eduardo, bom dia. Bom dia para todos, filhotes. Bom dia, mais uma semaninha, mais uma satisfação aqui para vocês, né? Para a gente estar trabalhando com vocês aí, né? E tentando aí nessa correria. Ó, temos 77 participantes. Que maravilha, então, filhotes. Vamos lá, então. Cadê a galera aí? O Felipe tá ali. A moçada que tá antenada aí, né? Porque a gente é tanta aula que cada aula a gente tem que retomar aí para ver o que a gente trabalhou na última aula. Vocês me dão só uma dica aí do que foi o último assunto? Porque terça-feira foi feriado, né? Então, assim, enquanto lá no centro eu estava dando aula normal, né? E para vocês aí, a gente, como tem duas aulas no mesmo dia, então a gente não conseguiu entrar semana que vem ali, semana passada, perdão, tá? Eu lembro que a gente estava trabalhando caule, né? Então agora eu preciso saber se a gente já tinha apresentado para vocês nessa parte da classificação de caule, porque a atividade meristemática, se não me engano, até uma lista de exercício, eu acho que já foi para vocês, não foi? Para fazer, me dá uma orientada, foi, o Felipe está falando que foi, tá? Então, bom, a gente tinha apresentado os tipos de caule, mostrado para vocês, tá? Aqui, aqueles caules que a gente encontra naqueles dois grupos de plantas, mono e dicotiledôneas, isso daqui foi apresentado para vocês, ó, esse exercício aqui nós resolvemos, aquela questão de diferenciar o tubérculo de uma raiz tuberosa, resolvemos em sala de aula? Não. Então, tá. Não. Não? Quem falou, quem falou comigo, Giovana? Aham. Parou na parte de região meristemática, aí o senhor falou da gema apical e falta a gema lateral. Pode falar, Giovana. Pode. Tá cortando o seu áudio ou será que é o meu aqui? Não sei. Tá, então a gente entrou. Pode A escutar? gente falou até a parte de região meristemática, então. Apresentei Aí aqui. falou tudo de gema apical e parou na gema lateral. Ah, então esse aqui que eu estou projetando aqui, nós não falamos, não? Não. Não, então tá, ixi, então nós vamos ter que dar uma organizada, então. Então eu penso que a gente deve ter parado aqui, ó. Parou aí. Isso, então vamos lá, então. Então vamos ver o que a gente precisa retomar aqui, ó, só para vocês, para a gente pegar um gancho aqui, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que a gente está trabalhando de uma forma mais fácil para a gente, para facilitar a compreensão desse assunto e não estudar de forma pausada, tá, meninos? Se você pegar o material, por exemplo, o material vai trazer o quê? Vai trazer um capítulo só de histologia, né? E depois um de fisiologia, né? Então, estudando assim separado, o aluno não consegue fixar. Então, dessa forma que eu trabalho com vocês, trazendo o estudo de tecido, trazendo a fisiologia para dentro do estudo do órgão, é muito mais fácil para você relacionar, tá? Até mesmo para o ano que vem, quando vocês estiverem preparando aí para os exames seletivos de vocês. Então, vou retomar aqui rapidinho, só para a gente lembrar o porquê que eu estou falando a respeito desse assunto, tá? Então, o Ti falou para vocês que o caule, ele é o que? A gente tem duas aulas hoje, vai dar para a gente adiantar bem o que eu quero falar. Então, lembra que o Ti falou para vocês que o caule, ele é um órgão de referência para a planta no sentido de crescimento, né? Então a gente já comentou isso com vocês. Eu vou classificar uma planta, né, uma determinada espécie de acordo com o porte dela, nós usamos como referencial o caule. Você olha justamente o quê? Você olha justamente o tronco, né? É, 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 a espessura do caule, o tamanho do caule, para você falar se a planta é grande ou pequena. Aí, com base nessa, como se diz, nessa formaçãozinha básica que o Ti falou para vocês, né, do caule, um órgão de crescimento, a gente pega o quê? A gente pega e traz as principais regiões de crescimento da planta justamente por caule. Tá? Então, a gente sabe que lá na raiz tem região meristemática, região de crescimento também, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Né? Das três regiões meristemáticas da planta, duas estão no caule. Né? Então, por quê? Porque a gente tem a ponta do caule, que é a região de gema apical, falamos para vocês, responsável pelo crescimento primário. O que está em amarelo aqui, então, são os tecidos meristemáticos primários. Toda planta vai ter no primeiro momento,
tá? Então, se o vegetal só tem crescimento primário, se eu estou falando de uma planta herbácea, né? Se eu estou falando de uma hortaliça ali, né? De um vegetal que não tem que crescimento de caule, tronco, né? Aquelas árvores gigantescas lá, ela só vai ter crescimento primário. Se ela tem crescimento primário, todos os tecidos adultos que estão aqui em rosa, ó, que está em rosa aqui, são todos tecidos que têm funções definidas. Olha, epiderme é tecido de revestimento, parênquima é tecido de preenchimento, né? Reserva, tá? Nós vamos estudar na folha um tipo de parênquima chamado parênquima clorofiliano, que vai ser o responsável pela fotossíntese. Colênquima e esclerênquima, nós já falamos, são tecidos de sustentação. E lenho e líber, nós vamos estudar aqui, no estudo do caule mais para frente, condução de seiva bruta e condução de seiva elaborada. Então, esse daqui, ó, são os tecidos adultos que uma planta precisa, né, apresenta para sobreviver. E se essa planta só tem crescimento primário, né, que não é aquele vegetal que a gente está falando que tem crescimento em espessura, caules grossos, né, e etc., então todos esses tecidos aqui vão ser originados desses 3 meristemas que estão aqui na tela para vocês, tá? Então são o quê? São os tecidos embrionários da planta, tá? Meristema é tecido embrionário, que depois ele vai se diferenciando e vai originando aí o que a planta precisa para sobreviver. Ponto. Então, histologia não tem jeito. Histologia é memorizar nome de tecidos. Tá? O que a gente tem que lembrar da histologia é sempre a questão da diferenciação. Tá? Bom, aí o que eu te mostrou para vocês? Né? Que no caule nós também podemos encontrar uma outra região meristemática. E que essa região meristemática, localizada ao longo de alguns caules, né, não significa que todo o caule tem, tá? É a região que a gente chama de gemas laterais ou gemas axilares, tá? Então tem vários nomes que pode aparecer para vocês. Essa região, tá? Como ela é uma região meristemática, né, podendo também estar relacionada com o crescimento da planta, né, porque aí a gente vai lembrar que pode ter plantas, pode ter espécies que têm crescimento em espessura, que é o que a gente chama de crescimento secundário, que eu vou abrir daqui a pouquinho a tela para vocês, tá? Nós também temos que lembrar que o quê? Que o caule é um órgão de sustentação. Né? Então, se o caule é um órgão de sustentação, quer dizer que ele sustenta galhos, ele sustenta folhas, frutos, flores. Né? Então, quer dizer que a partir do caule é possível aparecer outras regiões vegetais. Então, quer dizer, o caule, né? Ou seja, eu estou caracterizando um órgão. A partir dele eu falo, nossa, do caule sai folha. Ou a folha é outro órgão. A partir do caule sai raiz. A partir do caule sai flor. Então, olha só, então isso ocorre graças a isso daqui, ó. Graças à capacidade de diferenciação que essas células da região de gemas laterais vão apresentar, tá? Então, nas regiões de gemas laterais, o que a gente destaca para vocês como sendo mais importantes é essa capacidade de se diferenciar em outras partes do vegetal. Então, tá ali, ó, originar folhas, originar galhos, tá? E originando raiz, né? Podendo promover isso aqui que a gente está falando para vocês, né? Então, quer dizer, usar o caule como um órgão reprodutor, né? Usar o caule como uma estrutura reprodutiva da planta. Né? Então, muitos de vocês, e se vocês chamassem o pai de vocês, a mãe de vocês para assistir a aula, aí, a avó, o vô, né? E falasse para eles assim, olha, vamos pegar uma muda para plantar, né? Perguntasse o pai de vocês aí, como é que planta mandioca, né? Pega a batatinha, pega o cará para plantar, eles iam falar na realidade que bastava enterrar essa estrutura, né? Então, no caule, o que acontece? É possível ocorrer o que nós chamamos de brotamento. E aqui na botânica, esse brotamento, ela também é chamada de propagação vegetativa, tá? Porque o brotamento, ele é uma forma de reprodução que pode aparecer em outras situações também, né? Na zoologia, pode aparecer no estudo de fungos, tá? Então, o brotamento, ele é uma forma de reprodução, né? Que é reprodução assexuada, tá? Então, isso daqui, o que nós estamos fazendo aqui no quadro aqui, ó, ou perdão, na tela, mania de falar quadro, né? Falei em quadro, eu arrumei um quadro aqui para vocês verem, ó, no meu fundo aqui, ó, tá vendo? Tio Kênio, bom dia. Minha esposa também é professora, ela está dando aula para os meninos aqui. Eu deixei esse quadro aqui. Qualquer coisa precisar, nós dá uma virada aqui e vai escrever no quadro, tá? Então, aqui na tela, filhotes, ó, do computador aqui, então tá vendo o que está aqui no quadro aqui, ó, são formas de propagação vegetativa,
né? Aqui eu tenho o que? Eu tenho um cará, né? Aqui eu tenho um pedacinho, ó, várias estacas, tá vendo? Tá? Que são pedaços de caule de pé de mandioca e aqui um pé de cana, ó, né? Então um pedaço do caule na realidade, tá? Então isso daqui é o que a gente chama de brotamento. Então falou de brotamento, o que que você vai lembrar? Você vai lembrar de caule, vai lembrar de gema lateral, tá bom? Esse exercício aqui, filhotes, não, né? Não é hora do exercício ainda não. Agora, filhotes, olha aqui então para a gente analisar. Se as plantas apresentam crescimento secundário, tá? Então, o que que acontece? Eu estou falando agora de vegetais que predominam no nosso dia a dia, estou falando de árvores, tá? O que que acontece, tá? Vão aparecer, vão surgir mais dois tecidos, tá? Ao longo do caule aí, que são chamados de meristemas secundários, tá? Esses meristemas secundários são dois, tá? Aqui em amarelinho. Então, vamos lembrar, crescimento da planta, a hora que eu falo em crescimento, eu lembro de meristema, né? No primeiro momento, meristema primário, crescimento em tamanho, tá? Se a minha espécie não tem crescimento secundário, então o que que vai aparecer nela só? Vai aparecer protoderme, que vai dar origem à epiderme, né, que é o tecido de revestimento, vai aparecer o meristema fundamental, que vai dar origem a todos aqueles tecidos internos, parênquima, colênquima, esclerênquima, e vai aparecer lá no centro o procâmbio, originando o lenho e originando o líber, que são os tecidos de condução. Beleza. Pronto, minha plantinha está lá vivendo, cresceu, morreu, reproduziu, está ali quieta. Mas se a minha espécie vegetal, ela também tem crescimento em espessura, crescimento secundário, o que que vai aparecer na realidade? Mais dois tipos de meristemas, chamado de felogênio e câmbio. Agora vem a dica para vocês. Esses dois termos aqui, ó, felogênio e câmbio, então só vai aparecer se a sua planta tiver crescimento secundário. Então, se o cara estiver usando lá para você, uma espécie, por exemplo, uma árvore, colocou lá o desenho de um tronco na prova, né? Ele está falando da realidade de uma espécie, por exemplo, grossa, é uma espécie que tem caules, né? Vamos dizer assim, gigantescos. Aí sim esses dois tecidos aparecem. Caso contrário, fica só naqueles três tecidos primários lá, tá? Outra dica para vocês, meninas, tá? Como a noção do crescimento em espessura, né? Então vamos imaginar aqui, ó, né? Então crescimento em espessura, crescimento lateral, tá? Então um termo que é muito utilizado, né? E que a gente trabalha na botânica e que aparece para vocês às vezes, tá? Em exercícios. E a hora que o aluno bate o olho nessa informaçãozinha, ele fala assim: opa, eu lembro do professor ter falado isso para mim. Porque é só nessa condição aqui de atividade secundária que vai aparecer, tá? Essa situação. Então, olha aqui o que que eu vou soltar aqui agora para vocês agora, tá? Olha lá. Tecidos, olha só, tecido originando, tá? Tecido para dentro e para fora, tá? Ninguém está falando que é para fora do vegetal, não, vocês vão ver o sentido na realidade, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Então, quando aparecer para vocês em qualquer exercício, tá? Falando de que colocou lá o nome, o tecido origina fulano para dentro, ciclano para fora. Pode colocar no que na cabecinha de vocês que ele está falando de crescimento secundário da planta, tá? Então, olha só o que que acontece, meninos. Vou pegar esse caule aqui como exemplo, ou se eu quisesse pegar esse corte aqui também, tá? Então, olha só, nós temos dois meristemas secundários. Felogênio, tá aqui, ó, felogênio e o câmbio, tá? Olha lá, ó, felogênio e o câmbio. Então, felogênio e câmbio são os meristemas secundários. Professor, se eu for memorizar os tecidos meristemáticos da planta, quantos meristemas eu tenho para me classificar? 5. Só 5. Ó, protoderme, meristema fundamental e procâmbio como sendo primários, felogênio e câmbio como sendo secundários. Só tem 5 nomes de tecido só, tá? E aí, qual que é a diferença que eu te falo para vocês? Se a planta tem crescimento primário, tá? Apenas todos os tecidos adultos dela, epiderme, que é tecido de revestimento, parênquima, preenchimento, reserva, né? Colênquima e esclerênquima, que é tecido de sustentação, lenho e líber, que é tecido de condução, vai ser originado daqueles meristemas. Mas agora a minha planta ela tem crescimento secundário.
Se ela tem crescimento secundário, o que aconteceu a partir, tá, da atividade meristemática da planta? Tá? A planta agora está crescendo, está desenvolvendo, apareceu mais dois tecidos. Apareceu o felogênio e apareceu o quê? O câmbio. Por quê? Porque esses tecidos, queridos, vão ter que originar, na realidade, o crescimento em espessura da planta. E para originar tecido em espessura, o que ele vai fazer na realidade? Ele vai originar tecidos que vão crescendo, vamos dizer assim, para fora do vegetal e, ao mesmo tempo, vão originar tecidos que vão crescendo para dentro da planta, para caracterizar esse crescimento lateral que nós falamos, tá? Então, olha só o que vai acontecer, meninos. Preste atenção com esse nominho aqui, ó. Ele cai muito em prova para vocês. O felogênio, que é um dos meristemas secundários, tá? Ele origina para fora da planta. Olha aqui o felogênio aqui, tá? Como ele está aqui, ó. Ele origina para fora um tecido chamado de suber, tá? Então, olha aqui, ó. Felogênio para fora, ele originou o suber. O suber, filhotes, ele é o quê? Ele é um tecido morto, tá? Tecido morto, tá? O que promove a morte dos tecidos na botânica, vocês vão colocar isso daí depois numa observaçãozinha, é a impregnação, queridos, de substâncias. Pode ser substâncias lipídicas, tá? Tem vários tipos de substâncias que impregnam no tecido. Toda vez que essa substância impregnar no tecido, eu vou dar o nome dela daqui a pouco para vocês, o que acontece na realidade, tá? Isso acaba impermeabilizando o tecido. Impermeabilizar o tecido, né, é impedir principalmente que ele realize trocas. Nesse caso, o que acontece? As células morrem. Lembra que célula vegetal tem parede celular, né, que acaba sendo um esqueleto, uma estrutura de sustentação, tá? E esse tecido morto, ele acaba conferindo uma proteção. Então, filhotes, o suber nada mais é do que a parte de revestimento do caule das cascas grossas, que nós chamamos. Tá? Então, você pega um caule grosso aí, na realidade, você vê essa parte da casca aqui, ó, isso daqui é o suber. Agora o detalhe, tá? Só vai aparecer suber se a planta tiver crescimento secundário. Aí, se ela não tiver crescimento secundário, quem que aparece? A epiderme. Então, quais são os dois tecidos de revestimento que uma planta tem? Epiderme e o suber. A epiderme, ela é originada no primeiro momento revestindo toda a planta, tá? Então está presente em todo o vegetal. E aí, se a minha planta tem um crescimento secundário, o que vai acontecer no caule? A epiderme ela vai ser substituída por esse carinha aqui, ó, que é o suber, que é um tecido morto, tá? Mas é um tecido que vai conferir uma resistência, tá bom? Agora, duas informaçõezinhas para vocês, tá? Primeira delas, a respeito desse cara aqui do suber, tá? Quando vocês estudaram ano passado em bioquímica, quando o professor foi falar para vocês, ou perdão, bioquímica não, na citologia, ele foi falar da origem da célula, contou toda aquela historinha, eu acho que foi o Jefinho que trabalhou com vocês no ano passado, tá? E geralmente trabalha aquela questão da pesquisa, da ciência, modelo científico e tal. Geralmente a primeira coisa que a gente fala para o aluno foi a descoberta, né, por um cara chamado de Linwick, descoberta da célula, né? Então, meninos, nós conhecemos hoje, tá? Essa unidade básica, né, que forma o quê? Que forma todos os seres vivos, chamado de célula. Tá? Por quê? Porque esse cara, esse Linwick, o que ele olhou numa microscopia que ele tinha lá, um microscópio rudimentar, tal, sabe o que ele olhou? Ele olhou um pedaço de tecido chamado de cortiça. Tá? O que é cortiça? Cortiça, meninos, é o quê? Parte do caule, tá? De uma espécie vegetal, né? E que nada mais é do que o suber que a gente utiliza para produzir rolha. Então, essa rolha aí, ó, que tampa as garrafas de vinho aí, ó, você pega aquele materialzinho todo poroso, aquele materialzinho leve, aquilo ali é o suber, tá? De algumas espécies vegetais. Então, existe uma árvore chamada de cortiça. E aí os caras utilizam, tiram o caule dela, ou seja, tira essa casca aqui, ó, que é o suber, tá? Para o quê? Para processar ali, né? Entrar todo um processo de processamento para a fabricação da rolha. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, sabe o que o Linwick, né? Felipe, eu acho que o seu áudio está aberto. Felipe, está dando um eco aqui. Isso.
Então, olha lá. Então, sabe o que que esse cara lá, esse Linowick, ele olhou na realidade no material lá no microscópio, ele pegou um pedacinho de cortiça, olhou, como a cortiça representa o suber, que é um tecido morto, o que que a gente tem que lembrar? Se o tecido é morto, não tem nada dentro da célula. Só que a parede celular, ela permanece. A parede celular, ela não é degradada. Então, ficou o quê, meninos? Ficou aquela estrutura lá em forma de um pentágono lá, várias estruturas lá, parecendo o quê? Parecendo compartimentos. Olha só, vários compartimentos ali que eram as células vegetais, só com parede celular. Então, olha a ironia do destino. Se o cara tivesse estudado qualquer tecido da planta que fosse um tecido vivo, a palavra hoje que nós conhecemos célula não seria célula. Ninguém sabe o que seria. Então, o termo célula vem de cela, que seria o quê? Um compartimento delimitado ali. E ele só deu esse nome de célula, né, que na realidade era questão de célula, porque ele analisou o quê? Ele analisou um tecido vegetal morto. Então, meninos, isso já foi cobrado demais em provas a respeito desse tecido que eu estou apresentando para vocês agora, que é o suber, que ele é o quê? Que ele é um tecido de revestimento, ele é o tecido que nas plantas de grande porte, nos caules, vem substituir a epiderme, para fazer com que a parte externa do caule fique mais grossa e mais resistente, né, para conferir uma proteção para todos esses tecidos que estão aqui, tá? E que algumas curiosidades do suber que às vezes aparecem para vocês em provas são essas. Uma delas é o tecido no qual se extrai a rolha, né, que nós usamos aí, né, para o quê? Para fechar garrafas, vinhos, etc, tá? E outro aspecto é o quê? É o tecido que foi observado, tá? Por Linowick, né, e que deu origem, na realidade, ao que a gente conhece hoje como sendo célula. Olha só que maravilha. Tudo está relacionado a esse tecido aqui. Vou te dar uma outra informaçãozinha ainda, uma outra curiosidade, tá? Vocês podem até colocar o nome, eu vou até escrever aqui, ó, depois eu apago para vocês, tá? Olha aqui esse nome aqui, ó. Ó, Riti, tá ruim, tá? Ritidoma. Eu vou apagar, vocês não vão deixar isso aqui não. Ritidoma, tá? Esse termo aqui, ó, ritidoma, também pode aparecer para vocês. Eu penso que isso aqui é nomes isolados, gente, tá? Né? E se aparecer para vocês, é só como curiosidade, porque é do dia a dia, eu penso de vocês. Vocês conhecem uma jabuticabeira? Né? O pé de jabuticaba? Vocês já viram que o pé de jabuticaba, o pé de eucalipto, ele solta pedaços da casca? Vocês já viram? Você pega o caule dele lá, por exemplo, solta aquelas lasquinhas lá. Então, aquela lasquinha que solta ali, a gente chama isso na botânica de ritidoma. Tá? Por quê? Porque o caule cresce, às vezes o crescimento do caule é necessário que ocorra aquelas trocas ali. Então ele vai crescendo, como o suber é um tecido morto, então naquele tipo de caule lá, é como se fosse, pelo amor de Deus, estou fazendo uma analogia com vocês, tá? É como se fosse, quando vocês estudarem zoologia com Kleiber, tá? Vocês vão estudar o exoesqueleto. Né? Quando o animal precisa de crescer, aquele exoesqueleto ele precisa se romper, soltar, crescer, né, aparecer outro para que o animal, né, acompanhe aquele crescimento ali. Então, alguns tipos de caules, né, o exemplo que a gente tem é o eucalipto, né, a gente tem a jabuticabeira, o que que vai acontecendo, tá? Essa parte da casca, essa parte do suber, ela vai se soltando, tá? E isso que se solta na realidade, a gente chama de ritidoma. Então, ritidoma, tá? Falou lá do quê? Da origem da célula, falou lá da cortiça para fazer rolha, tá? Isso tudo, na realidade, são atividades desse tecido aqui, ó, do suber, que é um tecido meristemático, perdão, que é um tecido de revestimento encontrado apenas em plantas que têm crescimento em espessura. Tudo bem? Tranquilo ou não? Posso apagar? Tá vendo? Então, isso foi como curiosidade para vocês, tá? Bom, meninos, então olha só. A partir desse felogênio, né, originando para fora o suber, para dentro ele vai originar um outro tecido chamado de feloderma. Então, o feloderma, meninos, é como se fosse um tecido conjuntivo para a planta, tá? Vou olhar por esse lado ali. Aquele tecido que vai o quê? Que vai se diferenciar em outros. Lembra quando você estudaram a histologia lá no primeiro ano, né? Falar de tecidos?
Quando a gente vai estudar, por exemplo, olha, tem 4 tecidos animais só, tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Aí quando vai falar, pô, mas cadê o tecido ósseo, cadê o tecido sanguíneo, cadê o tecido cartilaginoso, né? Cadê o tecido linfático? Todos esses tecidos são originados a partir da diferenciação do tecido conjuntivo. Então aqui, né, fazendo uma analogia ao tecido conjuntivo, a gente tem esse carinha aqui, ó, a feloderme. É essa feloderma aqui, ó, que vai originar, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar meio, vamos dizer, apertado, mas olha aqui, ó, para as plantas que têm crescimento secundário em espessura, é a feloderme que vai originar o parênquima, é a partir da feloderma que vai originar o colênquima, é a partir da feloderma que vai originar o esclerênquima. Lembra? Porque o que acontece? Olha aqui, ó, tecido de revestimento suber, tecido de preenchimento, tecidos de sustentação. Quem que está faltando para fechar isso agora? Os tecidos de condução. Então, quer dizer, são os mesmos tecidos, tá, que aparecem lá no que? Na parte primária, só que com uma diferença. A origem deles é a partir da atividade o quê? Secundária. Então, se eu olhar aqui embaixo, aqui, ó, o que que eu tenho aqui? Olha, tecido de revestimento, tecido de preenchimento e sustentação, tecido de condução. Líber, tá? Vai ser originado para fora. Olha aqui o que, que acontece com o líber, ó, queridos, ó. Olha aqui onde está o câmbio aqui, ó. O câmbio origina para fora o líber, tá? Que é o tecido de condução, ó, aqui ó, câmbio, ó, origina para fora o líber ou floema. Já vou olhar o bate-papo agora, tá? Qualquer a dúvida. E para dentro ele origina o lenho, que é o tecido que conduz a seiva bruta, tá? Deixa eu ver aqui o que é a perguntinha de vocês. Você ia falar de gema lateral, tudo bem? Está na gema lateral, você começou ela, ótimo. Então, professor, se a planta tem um meristema secundário, ela também tem um primário ou não necessariamente? Ô, Isadora, o tecido meristemático primário, ele é originado assim que ocorre o desenvolvimento embrionário, tá? Então, o primeiro crescimento que a planta tem é o primário. Tá? Se a planta tem crescimento secundário, o que, que vai acontecendo? Porque lembra que o tecido meristemático primário, ele vai começar a diferenciar, né, para originar os tecidos adultos. Então, se a planta tem um crescimento secundário, o que, que acontece? Surge o tecido o quê? Secundário, né, que é o felogênio e o câmbio, e aí o felogênio e o câmbio passa a ter o papel de diferenciar os outros tecidos. Então, se a planta, ok, então no primeiro momento, toda planta tem crescimento primário. Tá? Se ela vai ter crescimento secundário ou não, é outros 500, tá? Então, no primeiro momento, ela vai ter atividade meristemática primária, tá? E depois o quê? Se ela tem crescimento secundário, aparece esse carinha aqui, ó, o felogênio câmbio, e aí o felogênio câmbio origina todos os tecidos adultos que vão formar o corpo da planta. Felipe, você tinha erguido a mão também, se não me engano, tá falando aqui para mim aqui, ó. Você quer, pode abrir o áudio aí. Era só para perguntar isso, tipo, se o meristema primário, quando a planta tem crescimento secundário, se ele ia ser usado para alguma coisa. E no primeiro momento, Felipe, no primeiro momento, quem origina os tecidos internos da planta e a epiderme é o tecido primário. Entendeu? Aí, se a planta vai crescer, imagina o quê? Imagina, você está imaginando uma planta, por exemplo, vamos pegar uma muda de uma mangueira, né? Você não pega uma muda, por exemplo, de uma mangueira, de um pé de manga lá, você não vê um caule grosso ali dentro, daquele vasinho pequenininho. Você vai ver um caule fininho ainda, um caule verdinho, clorofilado. Então, ali, o que que tem ali revestindo? Epiderme. Aí, com o crescimento da planta, com o desenvolvimento do caule, o que que acontece com essa epiderme ali? Ela vai ser substituída pelo suber. Por quê? Porque no crescimento da planta, tá? Vai começar a aparecer o felogênio para fazer isso, tá? Então, inicialmente, a atividade primária ela está presente. Se a sua planta tem crescimento secundário, aparece esses dois carinhas aqui, ó, e aí eles começam a formar todos os tecidos da planta. Beleza? Entendi. Maravilha. Oi. Ah, tá. Queridos, então, maravilha. Então, essa parte de tecidos, então, vamos fazer uma revisãozinha rapidinha com vocês. Eu não sei quem está aí comigo no anfitrião, depois só me orienta o tempo que falta para a aula, por favor,
tá? Ou vocês mesmos, meninas, podiam colocar para mim aí, só para me ter uma noção, se a gente faz uma revisãozinha agora. Vocês sabem o tempo aí? Acaba 9h30. 9h30? Meia. 9h30, 8 minutinhos então. Então, deixa eu colocar o cronômetro aqui, que eu vou fazer uma revisãozinha com vocês rapidinho aqui então, para vocês não esquecerem. Então, vamos lá então. Vamos fechar essa parte de meristemas com vocês então, tá? Quais são os tecidos meristemáticos que uma planta tem? Meristemáticos, tá? Meristemáticos. Protoderme, meristema fundamental, e procâmbio como sendo meristemas primários, tá? Se a planta tem crescimento primário, é a partir desses três que vai ser formado todos os tecidos adultos. Mas a minha planta também tem crescimento secundário. Então, o que vai acontecendo? Esses três carinhas aqui, eles surgem no início, né, para começar a formar os tecidos para compor o corpinho da planta, mas depois surgem esses dois caras aqui. Surge o felogênio e surge o câmbio. Aí, quando surge o felogênio e o câmbio, deixa que esses dois caras origina todos os tecidos que vai compor o corpo do vegetal. Seja de atividade meristemática primária ou secundária, tá? O que acontece? Todos esses meristemas vão originar os tecidos adultos da planta. Por isso que a gente, o quê? Quando eu faço analogia para vocês lá com a zoologia, né? A gente fala o quê? Que os meristemas são tecidos embrionários, né? Semelhantes ao quê? Semelhantes a ectoderme, mesoderme, a endoderme que acontece nos animais, que vai originar todos os tecidos adultos do animal lá. Então, todos esses tecidos meristemáticos da planta é que vão originar os tecidos adultos que o vegetal precisa. Professor, quais são os tecidos adultos que uma planta precisa? Tecido de revestimento. Quais são? A epiderme e o suber. A epiderme, encontrada em todos os tipos de plantas. Mas se a minha planta tem crescimento secundário, né, locais como o caule, por exemplo, o que vai acontecer? A epiderme vai ser substituída pelo suber, que é um tecido morto. Pronto, vai lá, deu a sustentação. Dentro da planta, é necessário tecidos de preenchimento, aí é o papel do parênquima, tá? É necessário sustentação, aí entra o colênquima e o esclerênquima, tá? E eu também preciso de tecidos de condução. Quem que são os tecidos de condução? Lenho ou xilema transporta seiva bruta, nós vamos estudar. Líbero ou floema transporta seiva elaborada. Então, o que eu acabei de falar para vocês são todos os tecidos vegetais. Primeiro meristemas, depois tecidos adultos, tá? Aqui, filhotes, ó, tem um detalhe aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Aqui tem uma parte interessante que pode aparecer para vocês, né? Então, eu quero aproveitar essa tela para mim já matar 2 coelhos com a caixa d'água só. Se aparecer esses 2 nominhos aqui, ó, cerne e alburno, tá? Cerne e alburno, meninos, são na realidade atividade do lenho, é o lenho, tá? Essa parte aqui, meninos, ó, é a parte do miolo do caule. É a parte mais dura. Se você pega aí, por exemplo, aí quando a Comurg, né, parques e jardins, ou às vezes numa fazenda, qualquer lugar lá, ou você pega, por exemplo, aquelas lojas que vendem móveis, né, que rústicos, você observa às vezes uma mesa ou uma cadeira, né, um banquinho ali feito de, né, do tronco, vamos dizer assim, de uma espécie, você olha que tem uma parte amarelada, tem um miolo lá no centro. Aquela parte lá do meio, na realidade, é o que a gente chama de cerne, é a parte mais dura da madeira, né? Então, em vários tipos de espécies vegetais que são usadas aí na fabricação de móveis, é essa parte aqui, na realidade, que ela é priorizada. Então, é a parte interna, é o cerne do angico, é da peroba, é da cerejeira, né? Então, quer dizer, essa parte aqui, ó, é a parte do miolo, é a parte rígida interna da madeira, tá? O que acontece com essa parte aqui, ó, no decorrer do desenvolvimento da planta? Deixa eu ver aqui. Essa parte não apodrece fácil também não, de jeito nenhum, Emanuel. Tá? Aqui acumula tanta substância, acumula algumas substâncias que são antissépticas, né? Que inclusive, que em alguns casos, ela promove o cheiro diferente, né? Para quem conhece, por exemplo, o cara chega, por exemplo, na madeireira, ele sabe se aquilo ali é angico, se é peroba, né? Por quê? Porque aquele cheiro típico que a madeira tem
em alguns casos, é justamente por causa de substâncias que vão impregnando aqui, ó. E nessa impregnação, meninos, tá? O que que acontece com esse tecido aqui? Ele vai ficando mais resistente ainda. Então é como se fosse um esqueleto interno que a planta tem. Só que a partir do momento que essas substâncias elas vão impregnando, né? Então vamos imaginar o lenho, gente, como se fosse vários canudinhos dentro lá da planta e que vai conduzir a seiva bruta. O que que acontece então nessa região do cerne aqui, ó? Vamos imaginar esses canudinhos, eles vão sendo obstruídos, vão sendo entupidos por substâncias que, além de promover o que? O cheiro típico da madeira, por exemplo, atua como antisséptico para proteger essa parte interna, essa parte do miolo do caule. Então, isso daí é uma forma de sustentação para a planta. Por quê? Porque a gente está falando de planta de grande porte. Você vai falar assim, professor, mas espera aí. Se o lenho, então, que está aqui, ó, se os vasos lenhosos, eles são entupidos por essa questão de sustentação, então a planta vai deixar de produzir seiva bruta, vai deixar de produzir águas sais minerais? Não, por quê? Porque o alburne aqui, ó, ele continua sendo lenho ativo. Ele continua sendo lenho aonde o quê? Aonde os nutrientes continuam sendo transportados. Então, tá vendo? Falou de alburno, falou de cerne, o que que isso daqui significa? Isso daqui nada mais é do que o lenho, tá? Organizado em plantas que têm o crescimento secundário. Então, eu só vou encontrar esses termos aqui, ó, cerne, alburno, né? Suber, nós só vamos encontrar isso, ó, feloderma, câmbio, felogênio, só se a planta tiver crescimento secundário. Senão, esses carinhas aqui não aparecem. Então, por isso que às vezes o nome dentro da histologia, né, isso vale também para a histologia animal, olha que a gente pega o nome de uma célula, o nome de um tecido, a gente fala, opa, o cara está falando isso aqui, ó. Por quê? Porque é só nessa condição que aparece. Então, apareceu o cerne, apareceu o alburno, apareceu o que? Câmbio, felogênio, apareceu o suber. Então, o que que acontece? Você já sabe que trata-se de uma planta que tem crescimento secundário, tá? Que é o crescimento em espessura, tá bom? 2 minutinhos, obrigado aí, tá? Vou deixar então o bate-papo agora para a gente tirar algumas dúvidas, se for o caso. Vou interromper nosso compartilhamento aqui, meninos. Então, nesse primeiro momento, então, filhotes, é isso que a gente quer, tá? Quer apresentar o quê? Apresentar os principais tecidos do caule, meninos. E como o caule, ele é esse órgão referencial para a planta, então isso daí acaba sendo uma dica, tá? Que a gente dá para vocês, né? Que normalmente, quando aparece questõezinhas envolvendo a histologia, tá? É muito frequente aparecer o esquema do caule. Por quê? Porque é um órgão onde dá para a gente evidenciar esses tecidos, vamos dizer assim, bem definidos, na realidade, bem desenvolvidos, tá bom? Em plantas, Vinícius perguntou aqui, em plantas sem crescimento secundário, onde o lenho se desenvolve? Lá no centro. O lenho e líber, vasos condutores, Vinícius, tá? Ele está na parte mais interna da planta. Ele não vai deixar de desenvolver, não. Só que o que acontece aqui é o seguinte: quem originou esse lenho e esse líber? Tá? Foi o meristema primário ou foi o secundário? Essa é a questão. Caso contrário, o lenho vai estar lá bonitinho, vai estar lá no centro, o líber vai estar em volta dele. Lembrando sempre que o lenho ele é mais interno, tá? E o líber ele é mais externo, tá ok? Em plantas, tal, onde o lenho se desenvolve, obrigado, tal. Vamos lá. Vamos continuar aí. Vai me orientando aí, professor. 30 segundos, 1 minuto. O Eric tava com o cachorro lá, o leão lá do lado dele assistindo a aula lá, ó. Tô vendo o leãozão aí, Eric. Acabou. Matheus Alves. Giovana, se o numeristema fundamental já tem tecidos de preenchimento e sustentação, por que o feloderma se diferencia para formar os mesmos tecidos? É porque a planta, Giovana, ela tem que crescer. Lembra que os meristemas primários são tecidos com crescimento limitado da planta. Então, se a planta vai crescer, se o caule vai ficar grosso, o que que acontece? O felogênio, ele é um tecido que vai dar origem a esses tecidos para fora e para dentro, dando esse aspecto de espessura, tá? Plantas sem meristema secundário não tem cerne? Não. Cerne e alburne são atividades do lenho somente em caules grossos. Então, se acaba associando com meristema secundário. Vou terminar minha aula, senão eu tomo o tempo de outro professor. Última aula, nós estamos aqui de novo, queridos, tá? Beijão, fica com Deus.